Muito bom. Então, vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Primeiramente, boa noite e bem-vindos ao último webinário do The Host Changemakers de 2019. Temos o nosso webinário, vamos falar sobre produtividade, sobre acabativa e como isso, aliado à iniciativa, pode te tornar uma pessoa mais inovadora, te ajudar a tirar as ideias do papel. Junto comigo estão Vitor Caires e o professor Daniel Suassuna. Gente, se vocês puderem abrir o microfone e dar um oizinho para o pessoal reconhecer vocês. Oi! Olá! Boa noite! Muito bom! Vai me ouvir bem? Ouvimos você super bem, Vitor também. Boa noite! Muito bom estar aqui. Maravilha! Gente, nós pensamos o cronograma, a programação desse ano em vários estágios de implementação de novas ideias e por isso que esse é o tema agora do nosso mês de novembro e de dezembro. E eu vou começar já falando um pouco do porquê que a gente escolheu esse tema. Então, assim, quando a gente fala de tirar ideias do papel, quando a gente fala de implementar a inovação, que é a implementação com sucesso de novas ideias, existem alguns desafios que são típicos e que se repetem tanto a nível organizacional quanto a nível pessoal. Então, todo mundo é a favor de inovação. É difícil você achar alguém que vai falar assim, não, eu não sou a favor de tirar ideias do papel, eu não sou a favor de ter coisas novas que tragam valor para mim. Mas se nós somos todos a favor, por que isso não acontece, né? E aí, um dos desafios, é o que a gente vai abordar hoje, tem a ver com um dilema de você gerenciar a operação, a sua rotina, as coisas como elas são e trazer o novo. A Fundação Dom Cabral fez uma pesquisa com CEOs de várias empresas estabelecidas aqui no Brasil, empresas brasileiras e multinacionais. E quase todos os CEOs colocavam inovação como algo importante, mas confessavam que novas iniciativas eram postergadas frente a problemas operacionais. Ou seja, inovação é importante, mas ela nunca é urgente. E se você deixar isso dessa forma, ela vai sempre ser postergada. Aqui, a grande chave é você enxergar a inovação como um processo de negócio, como algo que é possível de gerir. Então, o nome desse desafio, o dilema da inovação, rendeu até uma das literaturas mais clássicas da área, com Clayton Christensen. Então, se você se interessar, fica a dica de leitura, o dilema da inovação. E a mesma coisa se aplica a nível pessoal, a mesma coisa se aplica para o indivíduo. Então, assim, qualquer coisa que eu quero trazer de novo, seja para a minha vida, seja para o meu grupo, seja no meu trabalho, vai esbarrar nessa barreira. Então, qualquer coisa de novo que a gente quiser trazer vai competir de alguma forma com a nossa rotina, com o jeito de fazer as coisas tal como eu faço hoje. No nível do indivíduo, a forma de gerir isso é você ter um sistema de gestão de tarefas, de projeto, de agenda, que dê conta desse recado. Senão as nossas ideias, as nossas iniciativas, elas morrem na praia. E não é por falta de mérito, mas é porque eu preciso gerar formas na minha gestão do meu trabalho para que coisas novas surjam. É um processo natural. Sempre o que é novo, ele parece, quando você coloca na mesma balança, ele parece menos importante. Porque aquilo que é novo sempre vai ter um mercado menor, sempre vai ter uma importância menor num primeiro momento. Mas a longo prazo é o que te garante competitividade, falando como uma empresa. E a longo prazo é o que garante que você vai cumprir seus sonhos individuais, que você vai conseguir cumprir com agendas mais a médio e longo prazo. E aí, para falar sobre isso, eu vou passar a palavra para o Daniel Suassuna,
Eu quero apresentá-lo. Ele é professor do The Rose Method há mais de 10 anos e ele tem uma carreira bem multifacetária. E isso eu acho interessante, porque de uma forma ou de outra ele superou esse dilema para desenvolver essas diferentes facetas da carreira dele. Então, ele é professor, ministra cursos, ele tem uma empresa dele em Brasília, ele é consultor, ministrando o Life Consulting, ele é demonstrador de coreografias, são coreografias de técnicas corporais, e além disso ele é presidente da federação, ele preside a federação de empresas do The Rose Method ali do Centro-Oeste. Então você vê que são tarefas de origem bem distintas e que ao longo da carreira dele ele conseguiu gerenciar, trazer essas novidades, essas coisas e ir construindo na carreira dele. E ele vai falar um pouco para nós sobre isso, sobre métodos de você gerir as suas próprias, e aqui a gente vai descer para o nível individual, de você gerir as suas tarefas, as suas rotinas, para dar espaço para o novo. Dani, a palavra é sua. Muito obrigado. Vamos lá. Você mencionou, né? O novo vai ter sempre um papel importante dentro do que a gente quer realizar. Seja crescer nossa empresa, seja melhorar a nossa eficiência no dia a dia. O que acontece? Quando a gente deixa sobrar tempo para aí colocar coisas novas, nós estamos colocando que nós vamos inovar. Essa é a verdade. É aquela mesma história. Eu vou esperar sobrar dinheiro no fim do mês para aí eu começar a economizar. Então, eu gosto muito de comparar essa coisa o pessoal já fala, né? Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. E realmente tem muitas analogias que a gente pode fazer entre tempo e dinheiro. Coisas que a gente aplicaria para o dinheiro vão funcionar também para o nosso tempo. Então, por exemplo, tem aquela máxima, né? Pague-se a si mesmo primeiro. Então, você quer economizar? Primeira coisa, tira lá 10, 20% do que você ganhou e vive com os outros 80% ou 90%. Porque as contas a pagar sempre vão ser urgentes, como você mencionou. Todo mundo tem contas a pagar, aquelas sempre vão ser urgentes. Você vai sempre dar um jeito de pagar. Economizar é urgente? Não, é importante. Então, acaba que no dia a dia, na correria, tentando cumprir os nossos compromissos, nossas obrigações, se você não tirar o dinheiro de cara, você nunca vai economizar. Você vai sempre acabar gastando tudo. A mesma coisa se aplica ao nosso tempo. Então, eu vou esperar sobrar tempo e aí eu vou colocar algo novo, eu vou inovar na minha empresa. Nunca vai acontecer, nunca, 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 jamais vai sobrar tempo dentro da empresa. E se você é uma pessoa que tem vontade de colocar muitas coisas no seu dia a dia, uma pessoa que gosta desse dinamismo, também nunca vai sentir que vai sobrar tempo. Nunca vai se pegar assim, nossa, tô com folga esse mês, vou colocar uma atividade nova. Então, assim, o espaço para o novo, para a inovação, ele tem que estar separado desde o início. Então, eu vou pegar 20% do meu tempo, vamos dizer, do meu tempo do dia, e a primeira coisa do meu dia vai ser dedicada ao novo, a inovar. O que é essa inovação? O que é interessante que ela contenha? Se o seu problema é gestão de tempo, esses 20% eu vou aplicar os 20% do meu tempo em coisas que vão me gerar mais tempo. E assim eu vou aprender a criar mais espaço na minha agenda. Então, a minha prioridade vai ser essa. Ou, a minha prioridade agora é inovar dentro da minha empresa. Beleza. Primeira coisa, no iniciozinho, nós vamos ter um momento dedicado à inovação. Primeiro momento do dia, cada um vai dedicar a esse novo projeto. Você vai se forçar a colocar prioridade nisso, porque as coisas urgentes elas vão chamar atenção naturalmente. Então, essa é a ideia para começar a resolver essa questão que você colocou, né, de que os novos projetos não acabem morrendo por falta de prioridade, porque a correria do dia a dia acaba minando totalmente
a questão, o entusiasmo ali, né, para fazer o novo. Hoje o assunto é a acabativa. Para a gente entender a acabativa, é interessante a gente voltar lá na iniciativa, entender o que é a iniciativa, qual a diferença entre iniciativa e acabativa, para poder fechar esse ciclo. Você começou um projeto, agora você vai ter que concluir. Uma diferença importante a gente colocar entre iniciativa e acabativa é que quando nós estamos iniciando o projeto, um plano, todo plano ele está na nossa cabeça. Todo plano está no papel. E eu tenho controle 100% desse plano. Então, eu estou num lugar confortável, vamos dizer assim. Eu comecei o meu projeto todo na minha imaginação. E na minha imaginação eu posso tudo. Então, por exemplo, na minha imaginação, se esse teto cair, eu consigo segurá-lo no ar. Mas, na realidade, isso não funciona dessa forma. Por isso, muitas vezes, a pessoa tem um entusiasmo muito grande na iniciativa e é um lugar confortável para ela, porque ela tem plano, ela tem controle de absolutamente tudo. E ela está ali, naquele momento da iniciativa, trabalhando com as possibilidades, com hipóteses, com o que é possível. Então, é genial, é show de bola. Só que quando a gente vai tirar do papel, como você falou, agora eu vou tirar isso do papel, ou seja, onde eu tenho controle absoluto sobre aquele projeto, e vou jogar num lugar em que eu não tenho controle, eu tenho muito pouco controle, tenho muito menos controle do que na minha imaginação. E aí vem o confronto daquela minha ideia, a ideia que eu tive inicialmente, com a realidade. E muitas vezes a realidade ela enfrenta esse problema que você mencionou. Poxa, eu já tenho muitas coisas a fazer. É um dos desafios, mas não é o único. Tem vários outros desafios. Então, você vai encontrar... Na realidade, você tem contato com cansaço, com problemas, com o ambiente em que a sua empresa ou que você está trabalhando, que às vezes oferece desafios inesperados. Então, a realidade contém tudo isso. Eu me lembro quando eu tinha... Puxa, era novo e faz bastante tempo a gente não tinha tantos recursos no celular como tem hoje. Então, naquela época eu usava muito a agenda de papel. E eu me divertia muito com a agenda, adorava a agenda. Sempre na virada do ano ia pesquisar qual seria a melhor agenda para mim e tudo mais. Chegou até um ponto em que eu falei, não, nenhuma agenda tem tudo que eu quero. Aí eu desenhei minha própria agenda, fiz toda no computador, imprimi do jeito que eu queria, perfeito, e comecei a usar essa agenda. E o que era interessante, sempre eu tinha planos na minha cabeça, coisas e colocava na agenda. Quando eu jogava tudo na agenda, todo o meu planejamento, tudo que eu quero fazer, tudo que eu quero realizar na próxima semana, próximo mês, próximo ano, a sensação era maravilhosa. Tipo assim, uau! Como eu tenho poder sobre tudo, né? E eu consigo fazer qualquer coisa, está tudo ali no papel, agora está tudo certo. Só que tem uma diferença muito grande entre você jogar tudo no papel, por mais que tivesse tudo organizadinho, ainda faltava fazer. Então, a distância era enorme entre colocar tudo, organizar tudo no papel e executar. E o que tem outro exemplo interessante também que eu gosto de dar. Eu tenho um par de alunos aqui, 2 primos, que eles inventaram de andar de bicicleta. Eles iam fazer uma viagem de bicicleta de Brasília até o Alasca. 2 anos andando de bicicleta. Então, bastante pedaladas aí. Só que eles, quando eles estavam se programando para fazer, eles sempre compartilhavam comigo, falando, nossa, Dan, dando muito trabalho esse nosso planejamento, tem várias coisas para pensar e tudo mais. E eles estavam achando aquele plano muito, muito custoso de fazer. Só que, quando eles começaram, sentaram na bicicleta, falaram, bom, agora vamos pedalar. Nossa, aquilo é muito mais difícil
do que fazer todo o planejamento que eles fizeram. Porque ali era a realidade mesmo. Né? E é nesse confronto com a realidade que o projeto que se iniciou acaba se perdendo. É ali que acontece algum desvio e a iniciativa não chega na acabativa. O que vai acontecer? O que vai acontecer nesse trajeto? Você vai precisar de energia para poder realizar um projeto novo. Você vai precisar de tempo. Às vezes você vai precisar de dinheiro, às vezes não. Mas muitas vezes sim. E tudo isso vai ter que ser administrado dentro de um contexto real, ou seja, um contexto em que você não tem controle de todas as coisas e em que já tem coisas acontecendo. Então você já tem várias atividades, já tem vários compromissos e agora arrumou mais uma treta. Como é que você vai começar? O princípio é você tem que ganhar espaço. Você tem que ganhar espaço para ter energia e tempo. Então, começa com você revisando como é que está a sua vida nesse momento, antes de implementar o projeto, e ver o que dá para limpar. Mais ou menos assim, se você vai decorar, vou decorar aqui essas salas, vou comprar móveis novos. Não tem como eu colocar novos móveis enquanto eu não ganhar espaço. Então, eu preciso primeiro pegar os móveis antigos, ver o que eu posso abrir mão e tirar. Isso tem que acontecer com a nossa agenda, quando a gente vai implementar alguma coisa inovadora. Olhar para a agenda e pensar, o que daqui eu posso tirar? O que eu posso eliminar mesmo, assim, cortar, passar um risco e não mais me preocupar com aquilo. Muitas vezes tem coisa acumulada ali. Começa com esse. Depois vem, o que eu posso delegar? O que eu posso passar adiante? Essa é uma parte importante. Se você não delega bem, você acaba ficando traumatizado e não quer delegar nunca mais. Porque na primeira vez que você passa uma responsabilidade adiante, aquilo dá errado, você fala, tá vendo? Deveria ser feito eu mesmo. O que é importante na hora de delegar? Estar atento que delegar é ensinar. Então, você vai passar alguma coisa adiante, você tem que ensinar aquela pessoa como é que se faz, acompanhar, fazer como você faria na escola. Você vai ensinar uma criança a fazer uma tarefa de casa. Da mesma forma, tem que ser na hora de delegar e passar alguma responsabilidade adiante. Isso é uma coisa que você vai aprimorando ao longo do tempo. No início, você vai ver que delegar ele é um investimento, é um tipo de investimento que no curto prazo ele dá prejuízo. Então, você começou a passar uma responsabilidade para outra pessoa, vai ter coisas que vão ser feitas na forma como você não considera que seja o ideal. A pessoa, às vezes, atrasa. A pessoa, às vezes, ela mesma se enrola com a agenda dela. Então, você vai ter que ter paciência nesse momento inicial, ter consciência de que você vai ter que ensinar algumas coisas e talvez você vai gastar mais energia e tempo nesse momento inicial, mas no médio e longo prazo, com certeza, é um investimento que vai dar muito retorno. Delegar é algo que dá muito, muito retorno. Muitas vezes eu me surpreendi, aqui gerenciando a minha escola, tendo, no início do processo de passar a responsabilidade para alguém, tendo resistência, falando, puxa, isso vai me dar mais problema do que... Não, vamos lá, vamos ensinar, vamos buscar uma forma de passar essa responsabilidade adiante, insistir, e no médio e longo prazo me surpreendi com aquela pessoa fazendo aquela tarefa muito melhor do que eu fazia inicialmente. Ou seja, foi um investimento que me deu muito retorno. Beleza. Vamos revisar um pouco. Preciso inovar. Tive a iniciativa, vou começar a implementar esse projeto. Primeira coisa, limpar. Eu preciso eliminar o que for possível. Depois,
distribuir melhor as responsabilidades, ganhar espaço na minha agenda, ou até mesmo na agenda da empresa, para abrir, ter mais energia, ter mais tempo para inovar. Por último, uma coisa que ajuda a limpar também a agenda é automatização. O que dá para automatizar? O que eu posso, às vezes, dentro da minha empresa, usar um computador para fazer aquela tarefa? Ou, na minha gestão pessoal também, às vezes um computador consegue fazer várias tarefas, um celular consegue fazer, ou automatizar, por exemplo, pagamento de contas, coisas do gênero. Isso também vai limpando a minha agenda. Agora eu preciso saber, dentro desse tempo que eu ganhei, o que eu posso colocar ali. Essa é uma coisa também que acaba, às vezes, falhando na iniciativa e, isso que eu vou mencionar agora, falha na iniciativa e você tem problema lá na frente e acaba não conseguindo implementar. É o seguinte, aquele projeto novo que você está tentando implementar, qual é a necessidade dele, de fato? Porque muitas vezes você encontra uma barreira de falta de motivação. Então você, na iniciativa, na sua imaginação, quando você estava naquele processo de criação ali, pensando nas possibilidades, nas hipóteses que tinham dentro da sua cabeça, na empolgação, beleza, vou começar um projeto. Depois aquela motivação cai. Qual é o problema muitas vezes? Falta de necessidade daquele projeto. Você acha, naquele momento que você estava criando, você acha que aquele projeto seria muito legal, mas quando você começa a executar, você percebe que não tem um propósito por trás daquela novidade ali. Então, lá no início, no processo de iniciativa, no processo de criar novos projetos, entender por que você vai fazer aquilo. Exatamente. Qual é a motivação daquele novo projeto? Essa motivação você tem que sustentar ao longo da execução. Por que eu estou fazendo isso? Começou a perceber que a motivação começou a cair? Opa, volta lá. Por que eu estou fazendo isso? E lembra desse motivo inicial. Isso muitas vezes levanta novamente a energia, leva a motivação lá em cima para você poder continuar tocando o projeto, não deixar que ele morra. Tudo bem até aqui? Eu estou correndo demais. Tudo certo? Beleza. Agora nós temos que levar esse projeto até o fim. Por que é importante levar o projeto até o fim? Vários projetos, você só consegue ver o valor daquilo, não na imaginação, mas na realidade. Ou seja, no primeiro momento, ali quando você estava planejando, você viu o valor na sua imaginação. Beleza, eu imaginei, falei, cara, isso aqui tem valor, eu quero executar. Agora, na realidade, muitas vezes, o projeto só adquire valor depois que você conclui. Ou pelo menos conclui até uma determinada etapa. Por exemplo, eu quero construir uma bicicleta. Beleza. Eu vou começar a executar essa construção. Se eu fiz o quadro, fiz o guidão e deixei por ali mesmo, eu tive um trabalho enorme para fazer essas primeiras duas etapas. E qual o valor final do objeto que eu criei? Nenhum. Porque você não consegue andar em meia bicicleta. Então eu continuo colocando energia, continuo colocando esforço. Só quando eu consigo completar algo que pelo menos se pareça com a bicicleta, bom, agora aquilo começou a ter valor. Então, às vezes a gente tem que segurar a onda, muitas vezes, manter a energia ali alta, funcionando, até conseguir completar o projeto. Porque senão todo aquele esforço inicial que nós fizemos, que nós aplicamos, evapora. Tudo se perde. Então, às vezes, por causa
10% final ali, ou 5% às vezes, faltava só um pouco para você concluir, você acabou perdendo o trabalho inicial todo. Então, daí o valor de você mirar não só na iniciativa. Beleza? Sei o projeto, estou disposto a enfrentar os desafios, mas agora eu tenho que manter a minha energia ali até o fim, até conseguir concluir. Dentro disso, o que nós vamos enfrentar, né? Vamos acabar enfrentando um balanço entre motivação e disciplina. Um balanço entre esses dois elementos. Dá para nós vivermos a vida só na base da motivação? Não dá. Muito difícil. Porque você vai acabar fazendo, não, vou fazer só aquilo que eu quero, absolutamente quero. Não vou fazer nada do que eu não tenho vontade de fazer. Não dá para viver dessa forma. Porque às vezes você tem um compromisso, mas não estou a fim de ir. Às vezes você fez um acordo com alguém e você, não estou a fim de cumprir, então não vou cumprir. Então, não dá para você levar para esse extremo. Não, vou fazer só o que eu gosto, nada mais. Agora, dá para a gente viver só com base na disciplina? Então, não quero saber do que eu gosto de fazer, do que eu quero fazer. Vou fazer o que me mandarem, simplesmente. Também fica insustentável. Se eu não tiver um pouco de satisfação, pelo menos ao longo da minha vida, chega uma hora que eu não aguento mais. É só disciplina, disciplina, disciplina. Poxa, eu não tenho um momento de prazer, sequer, nenhum momento. Também não vai funcionar. Então, é claro que a gente não pode levar nem no extremo, nem no outro. Como é que eu vou balancear essas duas coisas? Eu tenho que pegar a parte boa de cada uma delas. Por exemplo, quando eu estou motivado a fazer uma tarefa, motivado para ir trabalhar, motivado para fazer as coisas que eu tenho que fazer em casa, para consertar alguma coisa em casa, eu tenho que aproveitar essa onda, porque aquela energia, ela pode ser, ela vai te colocar vários passos à frente. Ela vai te colocar vários passos à frente, o fato de você estar impelido a fazer. Então, é bom aproveitar isso, não desperdiçar essa motivação. Qual a parte boa da disciplina? Nos momentos que a nossa energia está mais baixa, nos momentos que nós que estamos dispersos, ou que algum problema acontece, às vezes é a disciplina que vai segurar a onda e vai fazer com que a gente consiga caminhar. Então, são como duas pernas do mesmo corpo. Você dá um passo com uma, dá um passo com a outra. E as duas vão te ajudando a chegar lá. Excelentes insights, Dani. Gostei muito. Vou aproveitar esse gancho para passar a palavra para o Vitor. Então, o Vitor, ele está lá em Salvador, ele é especialista em gamificação e ele está aqui para garantir que a gente não fique só na teoria no nosso webinário também. Então, com o Vitor, a gente vai fazer um breve exercício. Todos que estão online, ou abram um bloco de notas no seu computador, ou pegue papel e caneta, depende aí se você é mais digital ou analógico. E vamos já colocar uma parte disso que o Daniel falou em prática. E aí, terminada essa parte com o Vitor, a gente volta para perguntas. Então, se vocês quiserem, já vi que o pessoal começou a escrever aqui, pode escrever no chat, para você não esquecer a pergunta. Ou então guarda aqui, passando esse exercício, a gente abre a palavra para todo mundo e a gente vai trocar uma ideia, vai fazer perguntas, aproveitar aqui a oportunidade. Vitor, a palavra é tua. Boa noite. Então, como a Mara disse, a minha função aqui é ajudar vocês a colocarem a mão na massa. A ideia do nosso projeto é um projeto que trabalha com autoconhecimento no processo de inovação, mas ele precisa levar esses conceitos para a prática. E uma forma que nós conseguimos levar esses conceitos inicialmente para a prática é através da lógica do jogo. Uma coisa que eu gostaria de que vocês pensassem um pouco antes de
antes da gente começar o exercício propriamente dito, e enquanto vocês se organizam e pegam o bloco de notas ou abrem o editor de texto, é que o jogo ele está muito relacionado com uma forma de encarar um determinado sistema de regras. Se nós tivermos um tabuleiro de xadrez e usarmos esse tabuleiro como peso de porta, nesse momento ele não é jogo, ele é um peso de porta. Mas se a gente olha para aqueles objetos e trabalha com eles de uma forma em que, seguindo determinadas regras e encarando aquelas regras com uma certa atitude lúdica, com um modo de encarar que, de uma certa forma, distorce a realidade a partir da imaginação, aí nós temos jogo. E nós podemos aplicar essa atitude lúdica a regras que não são necessariamente regras de jogo. Podemos construir a nossa realidade levando sempre essa atitude mais leve, que permite que nós possamos brincar enquanto estamos realizando coisa séria, seja no contexto educacional, seja no contexto de trabalho, no contexto da saúde, enfim, em qualquer contexto que você consiga imaginar. Então, peço a vocês que nessas regras que vamos estabelecer aqui, ponham sobre elas uma certa atitude lúdica e considerem que o que vamos fazer é inicialmente um jogo. Então, a imaginação de vocês pode ficar completamente livre e desapegada do que é efetivamente factível, do que você pode realmente fazer na vida. Não censure os primeiros pensamentos que vierem na sua cabeça. Se aquilo parece impossível, tudo bem, você está só jogando. Depois você avalia o que é que vai servir para você no momento, na prática da sua vida ou não. A gente vai fazer um exercício criativo de reflexão. Eu queria que vocês agora, já diante do papel ou do editor de texto, imaginassem que encontraram um determinado objeto. Um objeto que tem uma certa... que parece um enigma, algo tecnológico, algo talvez um pouco futurista, e vocês começaram a mexer nele. E de repente, desse objeto surgiu um gênio. Mas não era um gênio da lâmpada na moda antiga, era um gênio contemporâneo que trouxe um desafio diferente para vocês dessa vez. Ele, como o gênio tradicional, lhe deu direito a realizar 3 pedidos, a 3 desejos, 3 sonhos, 3 coisas que você gostaria muito de fazer na sua vida ou que você gostaria muito de ter na sua vida. Só que você tem apenas 30 segundos para escrever esses 3 sonhos no seu bloco de texto ou no seu caderno à sua frente. E esses 30 segundos estão valendo agora. Apenas 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Com o que você estiver terminado de escrever, interrompa o exercício e vamos seguir adiante. Seja com 1, com 2 ou com 3 desejos. Agora, eu gostaria que o gênio pediu para vocês uma outra coisa. Ele não é um gênio tão tradicional, então ele tem uma condição para entregar esses desejos. Ele quer agora que vocês, no próximo minuto, escrevam tudo o que passar na sua cabeça, que vocês fazem e que não colaboram com esses objetivos que vocês escolheram agora. Tudo que vai no sentido contrário desses 3, desses 2 ou desse seu grande objetivo, que não sirva para ajudar a construir esse objetivo, liste agora, porque são coisas que que o gênio vai exigir que você pare de fazer. Valendo agora 1 minuto.
Foram os primeiros 30 segundos. Faltam 10. Encerramos o nosso tempo oferecido pelo gênio para levantar as coisas que você deveria cortar da sua vida para que ele pudesse lhe oferecer esses 3 pedidos. E agora, o gênio lhe fez uma outra exigência. Ele lhe exige que você escreva no próximo minuto as coisas que você precisa iniciar nesse momento para que você conquiste esses seus objetivos. Vocês têm mais 1 minuto para isso, valendo. Trinta segundos. Dez. 5, 4, 3, 2, 1, 0. E então, quando você levantou todas essas coisas, o gênio agora olhou para você e disse: pois, você já sabe o que você tem que cortar da sua vida. Você já sabe o que você tem que começar a fazer. E por que não faz? E por que não delega? E por que não automatiza essas ações? Então, tem uma provocação para vocês. Óbvio, a gente é uma brincadeira. Eu espero que vocês não tenham se censurado e tenham pensado em coisas não óbvias que vocês poderiam cortar. Talvez algumas coisas dessas vocês, de fato, não possam cortar no momento da vida de vocês, na conjuntura em que vocês se encontram, que eu não conheço. Então, cabe a vocês agora analisar essas ações, esses momentos e pensar quais são, o que é que você pode colocar em prática e se direcionar no sentido dos desejos que você quer realizar. Excelente. Eu adoro esse tipo de provocação, porque a gente se fixa muito na criação de coisas novas, né? E às vezes o poder de você cortar aquilo que você não pode é maior até, né, do que você criar coisas novas. Então eu gosto muito, espero que vocês todos tenham feito. Eu já abri aqui o meu bloco de notas, já fiz. Tá tudo aqui anotado. E agora vamos abrir a parte de interação. O Diego está conosco, mandou uma pergunta aqui. Eu vou inaugurar lendo a pergunta dele, né, respondendo aqui para todos, mas aí deixo o Vitor e Daniel me complementarem. O Diego escreveu o seguinte: pensando em valor, ele não deve ser percebido ao longo do processo também e não só no final? Quando pensamos em métodos ágeis, entregas mais rápidas não deveriam já trazer valor e não esperar a acabativa, entre aspas? Visto que algumas vezes nem sabemos ao certo qual será o final, pois descobriremos ao final do longo processo. Quando decidir mudar o objetivo ou abortar uma iniciativa antes da acabativa. Aqui, Diego, para mim o lance das metodologias ágeis é que elas aceleram a acabativa. Imagine que para cada sprint, o que a metodologia ágil faz? Ou o design thinking ou várias metodologias de inovação, elas quebram o projeto grande em coisas menores e que você consiga testar e ir acabando aos poucos. Quando eu pego um Scrum, por exemplo, e ele divide em sprints, cada sprint, fazer o sprint até o final é uma acabativa. E aí, para você acabar o projeto como um todo, você vai ter tido várias acabativas ao longo de vários sprints. Esse tipo de metodologia, ele incentiva você
ter uma iniciativa, uma acabativa, para você ir testando mais de imediato com o mercado, seja o mercado interno, né, seja, enfim, né, o cliente do seu projeto. Não sei, meninos, se vocês querem complementar, ou Diego, se você quiser falar um pouco mais sobre sua pergunta, comentar. Só acrescentando que existe dentro disso o conceito do menor produto viável, né? Mínimo produto ali. Então, você tem... A ideia é você criar... Vou fazer o exemplo que eu dei, né? A bicicleta perfeita, só então vou considerar como concluída. Eu vou criar alguma coisa que dê para andar primeiro. E aí depois você vai aprimorando. Mas aquele inicial já dá para usar. Já está acabado, vamos dizer assim. E o que você vai fazer é aprimorar várias vezes, né? Então, essa ideia de ter várias pequenas acabativas, como você colocou. Gente, chegou o momento. Abram seus microfones, façam as suas perguntas, interagem. Podem falar aqui ou tirar dúvida. Quem for muito tímido, quiser mandar a dúvida no chat, também pode. Nayara, abriu seu microfone? Quer fazer uma pergunta, Nayara? Abri. Eu queria perguntar que muitas vezes acontece comigo. Eu faço um planejamento, aí eu atinjo o mínimo satisfatório, aí meio que eu acomodo ali, ao invés de aprimorar, tipo assim, fica assim mesmo, entendeu? E às vezes poderia ser melhor e não é. Aí como eu poderia, tipo, impedir que isso acontecesse ou enfim, tem alguma estratégia para impedir que isso acontecesse? Posso? Beleza. Então, vamos lá. Às vezes, sempre nós estamos ali no ponto de inovar, vamos dizer assim, de criar algo novo. Digamos assim, a gente atinge um platô, vamos dizer, você melhorou, atingiu um determinado patamar. Há momentos de você manter o seu patamar, de você consolidar o que você conquistou. Então, a ideia não é você, na minha visão, não é você ficar o tempo todo, eu quero melhorar, inovar. Às vezes, é um momento de você consolidar aquela conquista, deixar aquilo firme, aquele patamar que você conquistou, aí um novo processo de imaginar um futuro melhor, vamos dizer assim. Tentar imaginar, mas como é que eu posso superar esse nível que eu já alcancei? E resgatar aquele entusiasmo que te fez inovar no primeiro momento. Entendi. Então, não me preocupo tanto nesses momentos de estabilização, desde que, claro, não sejam longos demais, né? Permanecer um tempinho ali para depois passar para o novo desafio. Eu acho que tem um momento de checagem também, né? Então, assim, o que te motivou a fazer aquilo no primeiro momento? Qual que era lá a sua visão sundae de chocolate com a cereja em cima? Naquele momento que eu acho que o Daniel descreveu muito bem, quando o controle é todo meu e tá lá, eu tô no sonho, aquilo era para atingir um determinado objetivo. Será que onde você parou atinge todos aqueles objetivos? Acho que esse é que é o momento de você fazer essa régua, sabe? Tipo, não, atinge, beleza, então consolida. Não atinge, mas eu não tô... Aí é que você descobre, eu acho. Será que você se acomodou ali porque, sei lá, você tá com preguiça porque o desafio X você não tá a fim de encontrar, ou porque exigiria muito da sua disciplina, né, naquele disciplina motivação, exigiria muito da sua disciplina e você está postergando por causa disso. Eu acho que nessa hora é que você percebe se não, assim, tá tudo ok, tá tudo sob controle, eu atingi o que eu queria, ou não, realmente, deixa eu, né,
momento criar vergonha na cara, eu falo isso bastante para mim mesma de vez em quando. E aí, tipo, não, beleza, então tá, então vamos dar uma pedalada a mais. A pedalada a mais, eu acho que é as dicas que o Daniel deu. Então, assim, eu preciso abrir espaço. Então, pegar um negócio que você chegou num nível X para elevar aquilo de nível, atinge a característica de você fazer algo novo. Aí você tem que limpar o espaço na sua agenda, ter mais energia, tarará, tarará. Mas eu faria esse cheque. Não necessariamente você precisa elevar aquilo de nível, mas aí é você mesma que vai conseguir responder. Não, entendi. Obrigada. Posso acrescentar só uma informação aqui nessa reflexão? É que muitas vezes a gente não coloca o projeto que nós fizemos. Então ele refere e fala assim, não, o meu plano está tão redondinho, deixa ele sem executar que ele vai continuar perfeito. Se eu executar, eu corro o risco de descobrir que ele não está bom. Então, às vezes, a gente fica com esse medo. Qual que eu vejo que é uma solução importante para isso? A gente ganhar uma confiança interna de que mesmo que pareça, a realidade ela é sempre boa. Ela é sempre para o bem. Digamos assim, a verdade é sempre bem. A não verdade, vamos colocar assim, não está caminhando no sentido do bem. Então, assim, por mais que às vezes a realidade seja dura e seja difícil, é melhor enfrentar a realidade dura do que nunca ter a coragem de confrontar uma coisa, o nosso plano contra a realidade. Então, acho que cultivar essa mentalidade ajuda a... realmente, não sei se esse é o seu caso, mas porque a sua pergunta me lembrou disso. Então, ganhar essa confiança de que o que é verdadeiro é bom. Às vezes é duro, mas é melhor assim. E aí eu vou perdendo esse medo de confrontar o plano contra... Não, eu gostei bastante. E eu posso só acrescentar um insight que eu tive aqui agora? Pode falar. É porque muitas vezes o que acontece comigo, eu quero fazer muitas coisas, eu quero abraçar o mundo, então eu tenho muitos projetos que eu quero realizar, então às vezes eu atinjo um nível satisfatório, então deixa esse encostadinho aqui, começo a investir muita energia em outra coisa, e aí eu nunca, aí eu olho para aquilo, parece que nunca está acabado, sabe? Aí fica assim, então eu acho que o insight que eu tive é estabelecer metas, de tipo assim, pô, então tá satisfatório, vou passar para esse, mas não deixar esse para depois, ou não deixar de colocar energia aqui, ou colocar no papel o que eu realmente quero, né? Que às vezes a gente sai fazendo várias coisas e algumas nem são tão importantes assim, né? E eu acho mas foi bem legal a discussão aqui, deu para ter vários insights. Obrigada. Tem uma coisa também que eu acho que a gente podia retomar um pouco de uma segunda parte da pergunta do Diego, que a gente acabou não respondendo, e que dialoga com o que você perguntou agora, que era o ponto de virada. Porque quando ele perguntou, e quando é que a gente muda de ideia antes de acabar? Eu trabalho muito no desenvolvimento de games e de estratégias de gamificação, em que a gente trabalha muito com uma perspectiva centrada no usuário. Então, talvez a resposta para as duas perguntas esteja muito ligadas ao usuário do sistema, o cliente, a quem você oferece essa solução, essa proposta. Porque a hora de você mudar de ideia, no caso da pergunta do Diego, é a hora em que você viu que aquilo que você está fazendo não atende as pessoas que você pretendia atender dentro de uma lógica das metodologias ágeis. Se você está trabalhando com metodologias ágeis, provavelmente você está testando isso frequentemente e entendendo qual é a perspectiva do seu futuro cliente para aquele produto que você está desenvolvendo. E, por outro lado, talvez, no seu caso, Nayara, tem uma coisa assim existe realmente uma necessidade de mudar desse patamar, puxando a fala do Daniel mais cedo da questão de necessidade também. Existe uma necessidade de você mudar desse patamar? Será que isso vai satisfazer mais o seu cliente? Ou se isso for para o externo, né? E se isso for para você, se coloque no lugar do cliente.
E o que eu vou fazer é realmente necessário? Isso vai criar um valor para mim, seja qual for, e que... Porque se tá bom, também qual é a necessidade de mexer né? Não que a gente não possa melhorar sempre, necessidades são criadas, mas é perceber se tem por que criar uma necessidade, seja para o seu cliente, seja para você também. Certo. Obrigada. E não só assim, se tem ou não tem a necessidade, mas qual é exatamente a necessidade. Por que aquilo é necessário, né? Manter aquilo vivo, acho que é bem importante. Né? Eu acho que isso tem muito a ver com você jogar a coisa na realidade, né? Isso que o Daniel falou, que você saber a verdade, por mais difícil que isso seja, é melhor do que não saber. Eu acho que essa poderia ser a premissa das metodologias ágeis, assim, tipo, explica metodologias ágeis rápido. É isso, é você jogar o seu plano, a sua ideia, a sua iniciativa no mundo real o quanto antes, para você ir descobrindo essas coisas. Se é factível, se não é, né? Se realmente agrega ou não. Assim. E qual que é a forma, né? Então, qual que é a melhor forma para agregar, qual que é a realidade real, né? Enfim. O que mais temos de pergunta, pessoal? Perguntas, considerações, pedidos para comentário? Eu tenho uma pergunta, então, para o Daniel. Tá todo mundo muito tímido, eu vou fazer a pergunta. Dani, você trabalha na sua gestão pessoal com o conceito de incubadora? Porque eu, dentro da gestão pessoal, eu uso também uma metodologia, o GTD, igual a sua, que é uma metodologia de gestão de tempos e de projetos. E eu criei essa noção de incubadora, que são coisas que, assim, eu quero fazer, mas não sei como e não sei quando. E deixei lá, assim, sabe? Meio que em banho-maria. E isso já me surpreendeu mais de uma vez, assim, que a ideia, a iniciativa, ela não ficou lá apodrecendo, sabe? Na incubadora. Depois de um tempo ela ressurgiu. Você pode comentar um pouco sobre isso? Se você usa, se você não usa, dicas, enfim, porque eu acho que ela é uma alternativa muito saudável para uma mania que a gente tem de ser advogado do diabo, sabe? De querer falar assim, essa iniciativa deve viver ou não, ela deve morrer. E aí o mundo não é binário, né? Você tem outras opções, né, do que fazer. Mas queria que você comentasse um pouco sobre isso. Nem sempre às vezes não é que a ideia não seja boa ou não vai funcionar, mas é que não é o melhor momento. Eu estou passando por isso exatamente agora. Tem um projeto antigo que estava ali aguardando o melhor momento, já faz bastante tempo, só que eu não tinha conhecimento e nem as parcerias que eu precisava para tocar aquele projeto adiante. No meu caso, aulas online. Então, não tinha nem e às vezes a parceria as parcerias que eu precisava para tocar. Eu abandonei o projeto de jeito nenhum. Eu deixei ele lá. Eu sabia que não era o momento. Deixo o projeto lá. E é mais ou menos como uma caixa que você... Essa incubadora que você falou, me lembra um pouco uma caixa que você sabe que tem um projeto ali dentro, você não está organizando ainda. Você está só juntando todas as informações que podem ser úteis para aquilo ali e joga lá. Não precisa se comprometer em realizar agora. Então, isso daqui um dia pode ter relação com aquele projeto lá. Joga. Vai acumulando. Vai reunindo aquelas informações. Daquele projeto sair, vai ser como ligar os pontos. Então você sabe aquele desenho que vem um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto ali, os números 1, 2, 3, 4, agora ligue os pontos. Você vai abrir essa caixa, a caixa que eu estou dizendo assim, um banco de informações, né? Não precisa ser uma caixa física.
E aí você vai fazer, ligar os pontos, basicamente. Então, muitas vezes projetos que são grandes hoje, são impossíveis hoje, quando você espera um pouco, não abandona, deixa ele ali. Vamos juntando informações. Chega um momento que você fica no tamanho do projeto. Então ele deixa de ser grande. Mais ou menos essa linha. Gostei dessa imagem de você ficar do tamanho do projeto. Gente, temos mais 5 minutos. Eu vou passar a palavra, ver se Vitor e Dani têm últimas considerações. Estamos abertos aqui a perguntas. Queria lembrar que esse webinar ele é uma degustação, ele é um primeiro bate-papo inicial, mas que dá introdução a um curso com 5 horas de duração, que vai ser no dia 7 de dezembro. É sábado, não esse sábado agora, da semana que vem, no The Rose Method Plaza Sul. Esse curso vai ser bem legal, ele vai ter um pouco todas essas pitadas que tivemos hoje. Então, a gente vai falar de inovação de aplicação disso em organizações, vamos fazer exercícios, então vai ter mão na massa, você vai sair com coisas transformadas já. E se você tiver interesse, é só se inscrever. Terminado aqui o nosso webinar, eu mando por e-mail o link de inscrição. Quem for aluno do The Rose Method em alguma escola, é só falar com o diretor da sua escola que você tem condições especiais para participar. Mas queria dar esse recado antes da gente terminar. Sábado, não esse agora, o outro dia 7 de dezembro, estaremos todos juntos para aprofundar mais nessas questões e fazer exercícios já práticos. Quem estiver nos ouvindo e já está inscrito no curso, separa aí seus problemas mais cabeludos, os seus projetos que você queria muito trazer, queria muito fazer, traz tudo para a gente que a gente vai trabalhar junto contigo, com você no dia 7 de dezembro. Então, últimas perguntas, últimas considerações. Quem é a vez? Falhou um pouquinho o seu áudio, Dani, que você repete. Perguntei de quem é a vez agora. Quem é a vez? Essa é a pergunta. Posso fazer minhas considerações finais aqui. Manda bala. Nós fizemos o nosso exercício aí que convita sobre imaginação. E o meu recado final é um incentivo para que a gente possa trabalhar a imaginação. Às vezes nós fazemos um diagnóstico errado em relação à nossa imaginação, porque nós criamos um projeto bonito na nossa cabeça e na hora de projeto nós encontramos problemas. Então, às vezes, o diagnóstico errado que nós fazemos é: puxa vida, olha onde é que a minha imaginação foi me levar, só me trouxe problemas. E aí, muitas vezes, nós bloqueamos a nossa imaginação e nós perdemos essa capacidade, e isso é muito triste. Mas tudo por causa de um diagnóstico errado. Na verdade, o diagnóstico certo é porque você travou a sua imaginação em um único ponto, mas tinham vários outros elementos que você poderia ter usado para enriquecer o seu plano, enriquecer aquilo que você estava se propondo a fazer. E é essa riqueza de imaginação que nos permite realizar mais coisas, realizar coisas mais ambiciosas. E vou deixar o meu incentivo para que a gente possa fazer mais e mais coisas para avivar a nossa imaginação e nunca deixá-la de lado, nunca bloquear essa capacidade que a gente tem, muito bonita, de projetar o futuro e ir atrás dos nossos sonhos. É isso. Excelente. Vi, últimas palavras? Você tá no mute. Cadê? Não te ouvimos. Eu? Deixa eu ver, fala de novo. Olá.
microfone. Me ouve? Agora sim. Voltou? Ok. Vou pegar o gancho do Daniel, porque imaginação é um tema que me é muito caro. E tem uma definição de imaginação que eu acho muito potente, que é uma definição de um filósofo francês chamado Gaston Bachelard. Ele diz que a imaginação não é o que normalmente as pessoas pensam que é a capacidade de formar imagens, mas que a imaginação é a capacidade que nós temos de deformar imagens. Então, talvez nesse sentido seja a resposta do que a gente, da provocação que o Daniel trouxe, seja de que a gente não esperar do que aquilo que a gente imaginou seja concretizado da mesma forma exatamente na realidade. É nesse jogo entre o que a gente imagina e o que a gente pode efetivamente fazer que a gente pode se divertir no processo. Então, fica o convite para que vocês estejam conosco no dia do curso, para que nós possamos imaginar e brincar e jogar, pensando em produtividade, em acabativa, em realização, a partir de uma lógica de inovação, do autoconhecimento e de ferramentas lúdicas. Excelente. Gente, espero que vocês tenham aproveitado essa 1 horinha juntos. Gostei muito da provocação da imaginação dos dois. A minha provocação é que nós fazemos uma coisa como fazemos todas as outras, e o mais micro reflete no mais macro. Então, nós precisamos que as nossas organizações, os nossos governos, os nossos países se reinventem, e isso não vai acontecer enquanto os indivíduos não forem hábeis em se reinventar. Então, frente aos desafios nossos de reinventar coisas maiores, que a gente vá treinando, começando conosco mesmo, com a nossa bicicleta que a gente queria criar, com as nossas, reavivando as nossas imaginações e assim por diante. Certo? Então, pessoal, vamos encerrando por aqui, 3 minutinhos para frente do previsto, mas assim que a gravação estiver pronta, eu vou fazer o upload no YouTube e vou mandar para todo mundo. Se você quiser compartilhar essa gravação, fique à vontade. Se você perdeu um pedaço, dá para você pegar também. Tá certo? Gente, boa noite, um prazer. Obrigada, Daniel. Obrigada, Vitor. Obrigada a todos os participantes e nos vemos em breve. Tchau.